que todos querem. É rodoviário, é transporte público de massa. Bartira está agora com a CEMOB, Secretaria Municipal de Ordem, como é? De Mobilidade. Será que tem? Vai ter greve amanhã? O que é que pensa a Prefeitura de Salvador? E Nayara Oliveira está numa grande estação de ônibus da capital baiana para falar com o representante do sindicato. Já vamos seguindo aqui com Nayara. Nayara, o que é que o sindicato já diz agora aqui no Cidade Alerta Bahia? Todo mundo querendo saber a notícia que vai explodir agora, aqui no Cidade Alerta. É com você. Prontinho, Adelson, com certeza, e tenho certeza, tem muita gente acompanhando, muita gente que está acompanhando de perto todo esse processo. É um cenário delicado, é um cenário sensível, porque mexe com toda a rotina do cidadão, mexe com vidas e mexe com o trabalho do povo. Aqui ao meu lado, eu vou pedir para que Hélio já se aproxime mais um pouquinho, meu cinegrafista vai ajudar também para você de casa já entender o nosso assunto, porque vamos falar com um dos representantes, sim, da categoria. Hélio Ferreira é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, ele que estava aqui já me atualizando, falando, Nayara, é o seguinte, amanhã já vai acontecer a 6ª rodada de negociação, ou seja, mais uma às 10 da manhã para tentar impedir o estado de greve, Hélio. Mas eu já faço a pergunta que está todo mundo de casa querendo saber. Amigo, fala real pra gente. Pode acontecer esta greve mesmo? Boa noite. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente a greve está de fato instalada, né? Pode realmente acontecer e tem um sentimento, pela experiência, o tempo que vem fazendo negociações, que está mais para greve do que para acordo, né? No momento que está instalada uma mesa de negociação, tudo é possível de acontecer. Mas o clima, né, com 6 rodadas de negociações, né, não é um clima favorável a nascer um acordo. Então, a gente não pode perder a esperança, né? A greve é o último caso, mas vejo aí instalada realmente de fato, se caminhando aí para uma greve geral por tempo indeterminado. Nós, como o bom senso, estamos sempre dialogando, esperamos, de plantão 24 horas, estamos aqui a hora que quiser nos chamar, comissão de negociação para negociar, a gente está negociando e mostrando que a questão da greve não é a intransigência dos trabalhadores, não é do sindicato, é simplesmente uma falta de atenção do prefeito, de atenção dos empresários, de responsabilidade dos empresários, de atenção aos problemas da CSN, que tem mais de 2 anos. São esses fatos que estão acontecendo, principalmente com nossos pontos de pauta, né, que temos situações extremamente necessárias ser resolvida, que é a questão de uma compensação de hora que prejudicou os trabalhadores, a questão do salário, que a gente vem aí praticamente sem ganho real de salário, já quase mais de 2 anos, com a questão da Covid, esse problema que houve em relação à Covid. Então são vários problemas que a gente precisa corrigir nesse momento, que é o nosso momento, que é um momento da categoria, que é um momento de luta que a gente faz anualmente, que não tem nenhuma relação com o aumento de tarifa, que independente de aumento ou não, a gente sempre fez a nossa campanha salarial e sempre teve esse aumento. Somos contra o aumento da tarifa, isso não resolve problema, isso só faz tirar mais passageiro do ônibus. O que a gente quer é mais ônibus para gerar mais emprego para a gente, rodoviários, e garantir os nossos direitos e as nossas novas conquistas para a categoria, que é quem segura a mobilidade no braço, é quem faz a mobilidade acontecer. Na pandemia, vários companheiros, motoristas e cobradores tombaram, morreram ali de Covid, desenvolvendo o seu trabalho para a cidade não parasse. Então essa é a hora do reconhecimento, essa é a hora de ter respeito com esses trabalhadores e oferecer uma proposta digna que contemple essa categoria. Ô Hélio, há 2 dias mais ou menos, na última terça-feira, vocês se reuniram, pela primeira vez aconteceu um encontro, minha gente, com representantes da categoria e representantes dos empresários, com a mediação aí da Superintendência Regional do Trabalho. Foram 2 horas de uma reunião. Nada foi resolvido, vocês não conseguiram chegar a nenhum tipo de acordo, nenhuma lista mais ou menos que a gente possa ilustrar para o nosso telespectador agora de 100%. O que vocês conseguiram ajustar até agora? A gente já consegue dizer que temos aí mais de 50% das negociações já feitas ou nada se resolveu até agora, amigo? Olha, os trabalhadores têm sempre cedido, né, de alguma forma. A gente reduziu a nossa pauta para 15 itens. Propomos isso como contraproposta para que se destravasse e oferecesse as negociações, né? Mas os empresários, infelizmente, não oferecem nada, não sai do zero, né? Imagine, os nossos itens, nossa pauta é uma pauta longa, mas é pauta de necessidade dos problemas do dia a dia do trabalhador. Mas mesmo assim, para
sair do impasse, a gente propôs que eles resolvessem 15 itens, claro, priorizando alguns itens importantes, né, que a gente não abre mão, que é essa questão da compensação, que é o aumento, o salário, o ganho real, a valorização do TIC e outros itens mais importantes que a gente não abre mão. Mas já fizemos essa flexibilização de trabalhar com 15 itens para ver se eles ofereciam alguma coisa, mas infelizmente eles empurram a categoria para greve, ele não oferece nada. Então, se tiver uma greve geral na cidade, não é culpa dos trabalhadores, não é culpa do sindicato, é culpa dos empresários que estão empurrando a categoria para essa situação. Adelso, é um cenário realmente complicado e acaba deixando a população ainda mais preocupada, né? Porque enquanto a gente está conversando aqui com ela, e você de casa também deve estar se questionando, muita gente que está passando aqui nesta grande estação aqui de transbordo se pergunta o tempo todo, meu Deus, está parado aqui todo mundo para ouvir atentamente, né? O que é que Hélio está falando, porque eles estão preocupados. Hélio, Adelso do estúdio quer interagir com a gente também, tem uma pergunta, pode fazer, Adelso. Ok, Hélio Ferreira está me ouvindo muito bem aí, não é? Hélio, na semana passada nós lhe entrevistamos, 8 dias hoje, né? E naquele momento eu coloquei imagens dos rodoviários das 2 assembleias daquele dia, especialmente da tarde, onde os rodoviários já tinham um grito único pedindo greve, né? Houve mais esse período de negociação. É com base naquela assembleia que você diz que provavelmente vai ter greve, está mais para greve do que para não ter a greve? Adelso, o retorno está um pouco baixo, mas deu para entender um pouco aqui. Quer que eu te ajude, Hélio? Ele falou exatamente sobre isso, que a gente tem acompanhado, né, exatamente as últimas assembleias, onde a gente fez o registro de vocês ali conversando, e ele quer saber se é com base nessa última assembleia que vocês estão decididos, aí decretaram, na verdade, o estado de greve. Olha, Adelso, aquele clima, né, desse sentimento, não foi só na Assembleia da Manhã ou da tarde, foi na Assembleia da Manhã. Mas esse clima que a gente sente não foi só na Assembleia, é o clima que a gente sente no corpo da categoria. É no dia a dia, quando a gente chega aqui na estação, que a gente está ouvindo os trabalhadores, é a preocupação que os trabalhadores estão com a questão da sua função do cobrador, é a questão de que os trabalhadores estão preocupados com essa questão da carta horária de final de semana, que é uma carta horária que sacrifica o trabalhador, é uma carta horária que, por exemplo, domingo é meia, mas o trabalhador que é sacrificado para cumprir esse domingo é meia. Adelso, tem carro que dá 3 viagens no final de semana e que de domingo dá 6. Tem carro que dá 8 viagens no final de semana. Então esse trabalhador trabalha 9 horas e 20, 10 horas ou mais. Quando ele termina o serviço, ele está super desgastado. Ele está adquirindo ali doença para ele e correndo até um risco de ter um acidente de uma situação, de uma profissão tão importante na nossa cidade. Então é preciso a gente olhar essa questão como saúde do trabalhador, como responsabilidade, né? E também como valorizar esse trabalhador e resolvendo esse problema de hora extra. A gente não está aqui, a gente quer que a empresa contrate trabalhadores para botar no seu quadro e retire essas horas extras. O trabalhador não está querendo fazer hora extra, principalmente hora extra nesse tipo de compensação que o trabalhador faz 1 hora hoje para ser compensado daqui 6 meses ou receber daqui 6 meses. Então isso criou uma revolta no seio da categoria. A categoria está unificada, não aceita determinadas coisas que estão acontecendo. Aquele sentimento da Assembleia é o sentimento do corpo de toda a categoria. Hélio, a gente tem acompanhado realmente esses capítulos, viu? E falando em mais um capítulo, eu vou pedir para que você permaneça aqui do meu lado, porque a minha colega, Moema Bartira, ela também está em outra pauta, né, Adelso, que é importante e tem a ver sobre esse cenário aí da paralisação, da possível greve dos rodoviários. É com você, Moema. Pois é, Nayara, boa noite para você, boa noite, Adelson. Realmente é uma novela, né? Amanhã, como a gente está acompanhando essa expectativa, reunião na Superintendência do Trabalho lá no Comércio, rodoviários e empresários. Agora a gente se pergunta também, e a Prefeitura? Será que a Prefeitura vai ter algum membro presente lá? Como é que está sendo essa mediação? Por isso que eu estou aqui do lado de Fabrício Miller, ele que é o secretário de Mobilidade Municipal, e vai conversar com a gente. Fabrício, a Prefeitura nessa situação, qual é o papel? E ela vai estar presente, você vai estar presente amanhã? Bom, boa noite Adelso, boa noite a todos. A Prefeitura vem estando presente todos os dias nas discussões entre sindicato, entre rodoviários,
entre sindicato patronal, buscando intermediar, buscando facilitar essa discussão para que se busque uma solução que não prejudique o cidadão, que não prejudique a cidade com uma eventual greve. Nesse evento de amanhã, nessa mediação de amanhã, é uma mediação da Superintendência Regional do Trabalho. A Prefeitura não participa, quem participa são as partes, mas a Prefeitura vem ao longo desses últimos dias todos, estando com o sindicato, estando com representantes das empresas para tentar buscar uma solução. A gente viu agora o Hélio Ferreira, ele que é o presidente do sindicato, falando do sentimento, né, dos rodoviários, um sentimento de greve iminente. A gente vê a população realmente muito preocupada. E a Prefeitura, nessas negociações que a Prefeitura tem feito, como você acabou de falar, juntamente com o sindicato, ora com também os empresários, qual é o sentimento da Prefeitura dentro dessa mediação? O que a Prefeitura está imaginando que vai acontecer? O que quer que aconteça também? Olha, a Prefeitura não só quer, como tem empreendido todos os esforços possíveis em busca de uma solução definitiva, em busca de um entendimento entre as partes, para que a gente não tenha, nos próximos dias, nenhum tipo de paralisação. A gente sabe o quanto isso prejudica a população, quanto isso prejudica o trabalhador, né? Temos respeito a todos os rodoviários, respeito aos concessionários, e por isso a gente vem trabalhando de forma incansável para buscar o entendimento. Agora, infelizmente, a gente não pode hoje afirmar qual será a solução, se amanhã será efetivamente apresentada uma proposta que seja aceita pelas partes. O que a gente vem dialogando é para que se busque flexibilizar e finalmente chegue a uma conclusão desse assunto. Fabrício, dos pedidos, né, que os rodoviários têm na pauta é a questão dos terrenos que a Prefeitura disse que teria se disponibilizado, se comprometido a vender, e eles reclamam que ainda nada foi feito. Como é que a Prefeitura está se posicionando em relação a isso? Na verdade, é importante deixar muito claro para quem nos ouve agora. A Prefeitura não tem responsabilidade sobre a venda dos terrenos. Os terrenos foram bloqueados pela Justiça do Trabalho, né? Eram terrenos dos antigos concessionários, das antigas empresas, da antiga empresa CSN, que foram dados como garantia. O que a Prefeitura tem feito e tem feito ao longo dos últimos anos é buscando, inclusive, dentro do que compete à Prefeitura, desburocratizar, buscando oferecer até esses terrenos para investidores que vêm à cidade querendo investir na cidade, né? Pedindo que deem preferência a esses terrenos, mas não cabe à Prefeitura ou pagar ou liberar os terrenos, absolutamente não. Cabe exclusivamente a venda dos terrenos, que não compete à Prefeitura, mas a Prefeitura vem tentando ajudar também nesse sentido. Fabrício, a Adelson está lá no estúdio, eu acho que você botando o fone vai conseguir ouvi-lo. Adelson, pois não? Fabrício está me ouvindo bem, não tá? Olhe bem, recentemente eu entrevistei o prefeito Bruno Reis, da Rádio Sociedade, e ele disse que o domingo e meia custa em torno de R$1 milhão cada domingo para a Prefeitura, 4 milhões por mês. Hélio Ferreira citou aí agora há pouco que o domingo e meia é um problema para o rodoviário, né? Que o rodoviário trabalha, faz hora extra, né? Horas a mais, e quando vai receber essa hora extra é 6 meses depois. A compensação também demora, né? Aí eu quero saber de você o seguinte: o que é que está acontecendo? A Prefeitura gasta tanto com o domingo e meia e o rodoviário não está recebendo? Como é que está havendo essa desconexão aí? Bom, Adelson, eu acho que talvez o vereador, o presidente do sindicato, não tenha sido tão claro. O domingo e meia é um benefício ao usuário do transporte público. A Prefeitura não paga, não desembolsa absolutamente nada por isso. E o trabalhador, o Hélio, eu vi a entrevista do Hélio, o trabalhador trabalha aos domingos e isso é compensado. Uma das pautas do sindicato é justamente alterar essa lógica de compensação. Isso é uma pauta trabalhista deles, do sindicato, com os seus contratantes, né, que são as concessionárias. Agora, tudo hoje, toda essa compensação está dentro da legislação trabalhista. O que precisa aí é ter um acordo entre patrão e empregado para buscar um novo formato de compensação, mas o que está sendo feito hoje está de acordo com a legislação trabalhista, sem dúvida nenhuma. E a Prefeitura ela não tem participação, ela simplesmente dá um benefício ao usuário, ao cidadão, aos domingos, e não remunera a empresa. Isso já está embutido na tarifa. Agora, Fabrício, a gente conversou com o Hélio e ele comentou que, tendo greve, nem os amarelinhos iriam para as ruas. Numa eventual greve,
como é que a Prefeitura vai dar esse suporte à população? Bom, a gente trabalha com planos de contingência, é claro que vai depender do cenário que se apresente no momento. Então, se, por exemplo, se garantir parte da frota, a gente vai trabalhar para que essa parte dessa frota contemple ou diminua ali, mitigue os danos causados pela greve. Mas a gente precisa aguardar, nossa equipe de planejamento está trabalhando em diversos cenários, né, de plano de contingência para a gente poder, ao menos, minimizar os transtornos que possam vir a ocorrer. Mas é possível, como ele disse, que tanto os ônibus convencionais como os amarelinhos estejam integrados numa possível greve e não funcionem, e não ofereçam esse serviço à população? A gente precisa aguardar, de fato a gente precisa aguardar, e o que eu digo é que a Prefeitura estará ali trabalhando com todos os cenários, caso não tenha frota nenhuma, mas a gente acredita no bom senso de todos, né? As pessoas sabem, tanto os profissionais quanto a Justiça sabem que é necessário garantir o mínimo para que o trabalhador possa ali se deslocar. Pois é, Adelson, no início a população fica nessa apreensão, né? Sem saber se vai ter greve, se não vai ter. Essa novela já dura quase 15 dias. Você está aí no estúdio, quer também participar mais uma vez, né, Adelson? Isso, agora a pergunta é direcionada para Hélio Ferreira. Com as colocações aí de Fabrício Miller, Hélio Ferreira, e aí o amarelinho, caso venha a haver greve, o amarelinho vai ser convocado também, Hélio Ferreira? Olha, Adelson, tem muitas contradições com a fala do secretário. Primeiro, que nós sabemos muito bem que o sistema de transporte ele é público, gerido pelo privado, mas quem manda é o executivo, é o prefeito, é a secretaria que determina, que cria as políticas para ser desenvolvida pelos empresários. Depois, essa questão de jogar a responsabilidade só para o trabalhador, não dá. E o secretário, ele sabe bem dessa situação que está acontecendo com as horas, porque a gente tem também feito essas denúncias para ele. Então, como gestor, ele pode também pressionar os empresários para que isso não aconteça. E ele também pode, que as cartas horárias são feitas pela secretaria do secretário que falou, Fabrício. Então, ele pode também mandar essas cartas horárias de uma forma que ela não prejudique os trabalhadores nesse final de semana. Então, com a intervenção do secretário e do prefeito, pode-se melhorar muita coisa além dessas questões da campanha salarial. A questão dos amarelinhos, se tiver uma greve geral, com certeza esses trabalhadores virão também para a greve, porque estão muito satisfeitos, né? São um setor que estão satisfeitos também com seus salários, estão satisfeitos com a precarização do serviço. Tem permissionários também que não estão satisfeitos também com a questão do modelo de transporte de Salvador. Então, com certeza, não tenho dúvida que será uma greve geral por tempo indeterminado aqui em Salvador. Ferreira. Adelson, e esse é um cenário que realmente prejudica. Nayara, a população quer saber o seguinte: podemos amanhecer sexta-feira, amanhã, sem buzu em Salvador? Adelson, em respeito à doutora Fátima, em respeito à mesa de negociação que foi estabelecida, a gente tomou essa decisão, né, de poder esperar essa mediação para que a gente possa ainda ter uma luz no fim do poço. Como eu lhe falei, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu, nesse momento, não estou tão otimista para acordo. Estou mais otimista para uma greve vitoriosa, 100%, a categoria está mobilizada, né? Nós estamos, assim, muito chateados, o seio da categoria tem uma revolta com toda essa situação que está acontecendo. E, em consideração a toda essa mesa de negociação, a gente suspendeu as manifestações, né, esperando aí até o momento que a gente possa realmente fazer a greve geral por tempo indeterminado. Você está ouvindo atentamente aí o presidente do sindicato, o vereador Hélio Ferreira, né? E tudo caminha aí para uma greve, né? Ele fala aí que está muito otimista para a greve. A categoria está sinalizando para a greve, Fabrício. Pois é, Adelson, eu ouvi o vereador e o presidente do sindicato, Hélio Ferreira. Com todo respeito, a gente ainda acredita, enquanto tiver negociação, a gente acredita numa solução consensuada, uma solução que evite transtornos para a cidade, é o que a gente está desejando e é para isso que a gente está trabalhando, para que não haja nenhum tipo de paralisação. Nós apelamos aí pela sensibilidade, tanto dos concessionários quanto dos rodoviários, para que se chegue a um final sem traumas para a cidade, isso que é mais importante.
Então, numa eventual greve, que a gente ouviu que tem essa sinalização por parte do sindicato, a prefeitura vai ter algum tipo, vai ter uma mobilização, vai ter uma operação especial para deixar a população segura ou pelo menos um pouco mais tranquila. Olha, a operação, como eu disse, a gente tem vários cenários de contingência. O que a gente precisa é ver qual é o cenário que vai se apresentar no momento para a gente poder iniciar ali uma operação que atenda minimamente as necessidades básicas. Temos que ver qual é o percentual de frota, mas ainda, como eu disse, ainda acreditamos que essa negociação que ocorra amanhã, né, que sejam apresentadas ali as propostas de ambos os lados, possam ser avaliadas e efetivamente aceitas pelas duas partes. Mas, Fabrício, imaginando que aconteça esse cenário, como o presidente estava falando, sem ônibus, sem amarelinho, qual vai ser a estrutura? O que a prefeitura vai poder oferecer? Nesse caso, sem frota alguma, sem frota de amarelinho, sem frota de ônibus convencionais, fica realmente muito limitado. Aí tem que se usar o que tem hoje de sistema troncalizado com o metrô e sistemas alternativos. Infelizmente, aí a gente perde também a condição de trabalhar como cenário. Por isso que a gente imagina que existe bom senso de todo mundo para que se garanta o mínimo em uma eventual paralisação. Então, assim, se for confirmado o que Hélio indicou na entrevista dele, de não ter ônibus, de não ter amarelinho, realmente a gente não teria os ônibus, a gente teria que ter outro tipo de transporte, ou metrô, não vai ter ônibus. Efetivamente seria isso. Bom, se eles, como disse, se não tiver frota nenhuma, não for garantido o mínimo que se exige em caso de paralisação, aí nesse caso, realmente sem ônibus, tendo que usar métodos alternativos, o sistema troncalizado com o metrô. Pois é, Adelson, a gente acabou de ouvir Fabrício Miller, secretário de Mobilidade Municipal. Com você, jovem. Então, aí a gente está caminhando para uma situação de greve, podendo ter, inclusive, a participação dos amarelinhos, né? E podemos ter um caos no transporte público da capital baiana. É uma reivindicação aí da categoria dos rodoviários, né? O rodoviário, ele está fazendo essa cobrança, no entendimento da categoria, uma cobrança legítima, né? Disse aí Hélio Ferreira que desde a pandemia que o rodoviário sempre vem sentando, sempre vem aceitando, deixando para depois. Então agora chegou a hora. Ô Hélio Ferreira, tem a questão dos 30%, né? Que teria que rodar, tá? Mas e aí? Você se preocupa também, Hélio Ferreira, com a questão da clandestinidade? Porque se não tem o convencional, se não tem o amarelinho, que é para regular ali o transporte e amenizar o sofrimento do usuário, entra aí então, fica um espaço aberto para o clandestino? Olha, hoje já existem muitos espaços abertos para o clandestino, Adelson, devido à precariedade do transporte público de Salvador. Então, onde você tem, é aquele velho ditado, onde não existe espaço vazio, ele sempre será ocupado. Então, hoje já se ocupa esses espaços, muito devido a essa precarização do transporte, com o transporte clandestino. Isso aí não é novidade na nossa cidade, né? Eu quero aqui também ressaltar que essa nossa trégua, nós fizemos aí o aquecimento, né? Essa nossa trégua é pela mesa de negociação e também pela população, né? Para tentar chegar a uma situação de não prejudicar a população. E aí você falou nos 30%, né? No caso que for de greve, e aí se chegar a esse ponto, né? Que está se desenhando para isso, nós vamos sugerir, né? Ao próprio tribunal que autorize rodar os 30% com catraca livre para atender a população. Adelson, aí fica a fala aí de Hélio Ferreira, né, que é o presidente do sindicato da categoria. A gente estava todo o tempo aqui compartilhando e ouvindo atentamente as duas partes, tanto representantes da categoria dos rodoviários, como também representante por parte aí da prefeitura, através da fala aí de Fabrício, que é secretário aí de mobilidade da capital. Mas fica também ainda aquela sensação, né, porque o público de casa com certeza está muito preocupado, agora ainda mais envolvido com o assunto, por dentro de todas as questões, principalmente desta nova reunião. Ô Hélio, a pergunta que eu quero te fazer agora é o que pode trazer de novo para o povo que está assistindo sobre essa reunião que vai acontecer amanhã. É a sexta, é mais uma reunião. A sensação e o sentimento da população é de que ainda nada foi resolvido. Eles saem de casa para trabalhar e eles não sabem nem dizer se realmente vai ter transporte para voltar para casa ou não. O sentimento da prefeitura é exatamente esse, né, de tentar negociar de alguma forma.
gente vai, claro, você vai responder daqui a pouquinho, e eu vou devolver para a Adelso, para que a Adelso continue conversando com o Fabrício e a gente continue fechando aí esse pensamento, tá bom, Hélio? Adelso, é com você. Ô Nayara, eu vou fazer o seguinte, né? A gente vai liberar Fabrício Miller, que ele tem um compromisso agora, né? Agradecemos a presença dele aqui, mas ele já falou aí pela Prefeitura de Salvador. Caso não tenha o amarelinho, vai ter que haver uma outra estratégia aí da Prefeitura, tá? Então a gente vai falando aí ao longo do nosso programa e amanhã com Fabrício Miller. Fabrício, muito obrigado por sua participação aqui. Ô Nayara, você segue aí com Hélio Ferreira, completando seu raciocínio, que em seguida tem uma pergunta aí para ele. Pois não, Adelso, muito obrigada, Hélio. Então, só para concluir a pergunta, é sobre isso, né? Qual é a sensação do novo? Porque muita gente, né, Adelso, estava acompanhando aí esse bate-bola de informação, essa coisa boa, deve estar se perguntando se, Nayara, mais uma reunião vai acontecer amanhã, sexta. O que é que garante ao passageiro, ao nosso povo, de que realmente amanhã vai se decidir? Porque a gente ouviu muito bem Fabrício falando do sentimento, né, da Prefeitura, através da CEMOB, em tentar resolver de qualquer forma isso para que a população não saia prejudicada, até porque a gente está falando de um cenário de greve geral, não vai ter nenhum ônibus convencional, nem os amarelinhos, ou seja, vai ser um caos total no transporte público. Então, o que é que você pode trazer de novo para esse cenário? Eu acho que o de novo é o que a gente falou aqui. Primeiro, a greve, a gente defende que ela seja respeitada com 100% de paralisação, né? Então, a Adelso até fez uma provocação, né, sobre a questão de rodar por ser serviço essencial. A gente vai solicitar, se tiver que rodar 30% de serviço social, a gente vai solicitar que rode gratuitamente para a população, para poder penalizar o menos possível a população. Mas a gente precisa do apoio da população, porque esta população também são trabalhadores, são família também de rodoviário que está inserido nessa sociedade, né, são familiares ali da categoria, que faz parte também da sociedade e que também sofre com esses problemas da categoria. Então a gente precisa muito dessa compreensão da população, do apoio da população, porque a nossa luta é pela luta pelos nossos direitos, mas é a luta também pelo transporte público, né, inclusivo, com carros novos, com ar-condicionado, com mais ônibus, sem desativar linhas na cidade, que as pessoas andem menos, que tenham um ônibus mais próximo de sua residência, né, que tenham um ônibus confortável, com segurança, né, para atender essas pessoas. E além disso, de uma evolução muito maior de inclusão para essas pessoas no transporte público. Então a nossa luta é uma luta geral, é uma luta priorizando aqui a nossa, né, matriz, que é aqui o trabalhador de transporte, mas estendendo também para todos os usuários, que é a população de Salvador. Pois não, Adelso, pode seguir fazendo sua pergunta aqui para Hélio. Isso, Hélio está me ouvindo muito bem, ele sabe o quanto eu respeito essa categoria, mas, Hélio, quando você fala em trégua, significa o quê? A categoria precisa estar amparada juridicamente, precisa estar com a certeza de uma greve é uma responsabilidade muito grande, ou vocês deram uma trégua para não cansar nas negociações? Eu vi em parte sua pergunta, Adelso, mas enfim, nós estamos preparados. Quer que eu te ajude, Hélio? É exatamente quando você fala sobre essa trégua, né? Exatamente essa brecha, você quer algum apoio da categoria, a categoria precisa desse apoio jurídico ou qualquer outra coisa? Olha, a greve, chegar até a greve, você tem um rito jurídico, né? Nosso jurídico muito competente trata dessa situação, onde a gente tem que colocar esses trâmites em jornais de grande circulação, comunicar à imprensa, através da imprensa está comunicando também à população, né? Mas essa trégua, na realidade, passa por esses processos, mas é uma trégua também de respeito à mesa e respeito à população para se chegar, né, para dar tempo a se chegar, né? Mas como você viu nas assembleias e como a gente vê no sentimento do corpo da categoria, já era, se fosse por esse sentimento, a gente já teria tido uma greve, já tinha parado, né? Nas assembleias de garagem, esse sentimento que a gente viu, né, nas manifestações, na paralisação de 24 horas, é esse sentimento que a gente viu. Eu visitei todas as garagens no dia da manifestação, então é esse sentimento, mas a gente tem que dosar, né, o momento certo para ir ganhando tempo, para negociar, para tentando achar uma saída e cumprindo também o rito dos prazos jurídicos para se ter uma greve, ela não ser legal, não ser uma greve julgada ilegal devido à situação jurídica. Prontinho, Adelso, é com você, amigo. E vamos lá, Hélio, vamos lá. Amanhã tem essa reunião, né? A pauta é a mesma, não mudou. E aí, vocês chegam na reunião amanhã
com quantos por cento de probabilidade de greve, então? Me ajuda aqui, Lélia. Te ajudo, sim. Amanhã mais uma reunião. A pauta continua sendo a mesma. A gente vê que o cenário não mudou. Vocês, os rodoviários, chegam amanhã para esta reunião às 10 horas da manhã. Com quantos por cento de probabilidade de ter greve, Hélio? Hoje, eu digo, Adelson, que posso entrar na reunião com 90% de probabilidade de ter greve. Não sei como vou sair, não sei após a reunião, mas visualizo isso hoje, como eu falei, de mais para greve do que acordo. Então visualizo aqui uma possibilidade de 90% hoje de ter greve em Salvador. E olha, vai ser uma greve das mais fortes, das maiores greves de todos os tempos. Porque a gente sente isso no sentimento dos trabalhadores, a gente vê essa unidade, essa união dos trabalhadores, essa vontade. Os trabalhadores estão assim ansiosos e revoltados com essa situação, principalmente da questão das horas extras. O trabalhador está sendo sacrificado com as cartas horárias de finais de semana, né, com essa questão de hora extra, de carta horária também de meio de semana, com esse prazo de receber essas horas extras. Então existe aí uma situação assim de um trabalho que está sendo precário para esses trabalhadores, que é a segunda profissão mais estressante do mundo, né, que é o motorista de ônibus, né, e que passa por um trânsito muito complicado na cidade, momentos de estresse difícil. Ainda tem essas super jornadas que piora mais ainda a saúde do trabalhador, né, que está revoltado com essa situação. Então, devido a essa situação, devido ao seu aumento de salário, devido à valorização do TIC, devido a outros pontos de pauta, devido à situação da CSN, que é outra situação, a provocação que houve com relação à questão do cobrador, né, tudo isso foi criando esse corpo dentro da diretoria que pode chegar a esse momento de greve. Então temos que ter uma proposta muito boa que contemple os trabalhadores para sair desse sentimento e a gente poder realmente desenvolver nossos sonhos alegre, feliz, com nossos direitos garantidos. Adelson, 90% de chance aí de ter uma greve aí decretada pela categoria dos rodoviários, amigo. Isso, Nayara e Hélio tá me ouvindo aí com fone. Vamos lá. Domingo, há uma grande preocupação. Vai haver Operação Tartaruga no próximo domingo? A frota vai estar na rua, vai estar diminuída? Qual vai ser já o planejamento para o próximo domingo? Ou vai primeiramente acontecer a reunião para decidir o domingo? Adelson, amanhã, logo após essa reunião, com certeza a diretoria vai estar se reunindo para tomar as deliberações. Eu não posso te afirmar nada aqui, mas acho, como eu te falei, a gente tem muito respeito com a superintendente, doutora Fátima, que nos traz uma segurança na mesma negociação, de mediar o impasse. Nós temos um grande respeito com a população, desse serviço que a gente presta para a população. Então tudo isso vai levar em conta para quem toma as nossas decisões, porque a gente só tem feito alguma coisa quando a gente não aguenta mais, a gente esgota todas as negociações e que a gente precisa ser ouvido e a sociedade nos ouça também do que a gente passa e do que estão fazendo com a gente. Então, essas nossas intenções. Nós temos as melhores intenções e as boas intenções de lutar pela melhoria do transporte público, mas não esquecendo que a prioridade também é lutar pelos trabalhadores que desenvolvem o transporte público. Com você, Adelson. Ô Hélio e Nayara, vamos lá. Ô Hélio Ferreira, há uma grande dúvida com relação a salário, né? Quanto é que ganha hoje um motorista de ônibus em Salvador? Quanto é que ganha um cobrador? E qual é a média hoje de Salvador quando se compara com as demais capitais do Brasil? Conseguiu ouvir direitinho, Hélio? Não. Não ouviu? Vou te passar. Ele falou que uma das causas de vocês das lutas é referente à campanha salarial. Quanto é que ganha hoje um motorista? Quanto é que ganha hoje um cobrador? E quando a gente compara Salvador com outras cidades, está todo mundo na mesma média? Não, Adelson. Infelizmente, eu não vou poder falar para você não há os salários da categoria, porque ela não gosta que a gente divulgue os salários delas, né? Coisa que se publica, eles não gostam disso, então, infelizmente, mas posso falar das questões de como é o salário. Por exemplo, nós temos situações que no sul do estado, no sul do país, né, o custo de vida é maior do que Nordeste, então lá já tem um salário maior. Então Salvador já é um dos maiores salários do Nordeste.
né? Aí tudo vai também para essa questão do tamanho da cidade, do custo de vida da cidade, da luta anteriormente. Mas hoje que você falar que um dos melhores salários de motorista é em Sorocaba, em São Paulo, né? E daí a gente, é uma referência para a gente, a nossa luta é manter, né, esse salário aí de maior do Nordeste, contemplando a categoria e corrigindo aí a inflação com ganho real de salário, para que a gente possa estar sempre recuperando aí os valores daquilo da nossa cesta básica, das nossas despesas do dia a dia, daquilo que a gente tem, do nosso dia a dia que a gente consome, né? Que às vezes a gente tem uma inflação que é contada, mas no nosso salário, nos nossos insumos, a inflação é muito maior para a gente. Então a gente precisa ter ganho de salário para pelo menos recuperar uma parte disso. Então nossa luta é essa, mas temos outros problemas além da questão do salário, né? A questão do ticket alimentação. Nós temos uma situação que as empresas não têm seguro, né, por avaria. Então se tiver um problema de avaria e o motorista for culpado no acidente, então não tem um limite ali de um seguro, de uma franquia. Então a gente precisa também, são pontos que a gente precisa. Nós temos hoje uma situação que o trabalhador toma emprestado o dinheiro para poder financiar a renovação de sua CNH. Mas o que a gente quer é que a empresa banque essa renovação, porque ele já ganha muito pouco, né, para poder ter que tomar esse dinheiro emprestado. Então, são pontos assim, quando eu falo 15 pontos, que a gente diminuiu de 29 para 15, são pontos cruciais, de grande necessidade de poder ser resolvido, né, que muitas vezes são pontos que não têm relevância financeira, assim, que possa prejudicar o sistema, mas que de ter um impacto grande, mas que vai corrigir esse problema de necessidade da categoria. Ô Hélio, vamos embora agora trazer aqui um cenário bem real para o nosso povo que está assistindo aí de casa. Você já falou aqui para o nosso público que amanhã já vai chegar, a categoria já vai chegar para essa reunião com 90% de chance de ter uma greve, infelizmente. Mas vamos supor, amanhã decretou greve. Como é que vai ficar, amigo? Depois dessa reunião não vai ter mais ônibus, é sábado, vai ser domingo. Como é que fica o cenário? Porque assim, a preocupação também da gente, né, Adelson? A gente também consegue ouvir o povo e saber da luta, da labuta do nosso povo, é que o povo pelo menos saiba com antecedência quando é que vai ter mais ônibus na cidade ou não. Então assim, depois dessa reunião, 10 horas, vamos supor, meio-dia, 1h, não vai ter mais ônibus rodando na cidade. Explica pra gente o cenário. Logo após a reunião, com certeza a imprensa vai estar toda lá presente e a gente vai falar dos nossos novos rumos que poderá acontecer. Não podemos se antecipar aqui agora a uma situação de um clima, né, que poderá vir favorável ou não após a reunião. Tudo depende dessa reunião amanhã, como a gente vai se posicionar depois. Porque a preocupação, né, Hélio? Você me entende, amigo? Em algum momento da vida você também usou muito transporte público, pegou muito buzu, eu peguei muito buzu, quem está assistindo também. E a gente já enfrentou um cenário como esse, né? Um cenário de cobrador, não é isso? Pronto. E a gente já enfrentou um cenário como esse, porque é triste demais. Claro, a população está acompanhando, está todo mundo sabendo que a qualquer momento pode acontecer. Mas o povo precisa saber, pelo menos, se isso vai decretar. Hélio, solta aí pro nosso povo, vai. Essa não é decisão minha, essa é uma decisão de um corpo diretivo. Então eu não posso tomar uma decisão agora no meio de uma entrevista. Então amanhã nós temos um conselho, temos uma diretoria. Então logo amanhã a gente temos uma categoria. Então logo amanhã, depois dessa reunião, a gente vai ter posição de como vai ser daqui para frente. Então com certeza amanhã a população vai, através de toda a imprensa, de Adelson, de você, né, vai estar sabendo dos nossos novos rumos que a gente vai tomar, né, na cidade de Salvador. A gente, lembrando que a gente não quer a greve, se a gente está negociando, se a gente está buscando, é porque a gente está buscando um caminho de uma mediação de não chegar à greve. A greve, simplesmente, é no último caso, quando não tem mais nenhuma saída, aí sim a greve. E se tiver a greve, a gente vai fazer tudo possível de não prejudicar a população, se for possível até de rodar com uma quantidade de ônibus gratuitamente para atender a população. Mas é para isso que a gente pede o apoio à população, porque a luta é a luta nossa do rodoviário, mas uma luta também com o transporte público para atender melhor toda essa população de Salvador. Adelson, cabe agora a gente, a população, todo mundo aguardar aí essa sexta rodada de negociação que vai acontecer amanhã às 10 da manhã na Superintendência Regional do Trabalho, no bairro do Comércio. Representante aqui dos rodoviários, representante dos empresários. Prefeitura vai estar junto também? Não. Não acredito. Prefeitura não. Não, porque a prefeitura falou agora. Ela tem...
E eu também não acredito, porque historicamente a prefeitura nunca vi ela presente em mesa de negociações. A prefeitura acho que tem outro papel. Ela tem o papel de chamar os empresários à responsabilidade, ela tem o papel de mandar umas cartas horárias, porque essas cartas horárias são todas mandadas pela prefeitura. Então ela pode mandar essas cartas horárias corrigidas para evitar essas horas extras no final de semana. Então esse é um dos pontos também que tudo isso ajuda, né? Não adianta ficar sobrecarregando o trabalhador de supercarga horária, nesse trânsito estressado, de um trabalho estressado, o trabalhador adquirindo doença, né, se estressando, né? Porque isso só vai piorar e chegar nesses momentos anuais de campanha salarial, é um reflexo que a gente tem do restante de todo o ano que passou. O problema dessa revolta agora, o problema dessa insatisfação, o problema dessa inquietação e o problema daquela categoria estar naquela assembleia gritando greve, querendo a greve, o problema é esse, é o problema de um ano que passou, de muita pressão, de muita carta horária, de muito aperto, né, sacrificando o trabalhador, 2 anos de pandemia que a gente segurou na onda. Adelson, vou te falar, todos os benefícios que a gente teve de proteção ao trabalhador na pandemia, nenhum foi oferecido pelo empresário e nenhum foi oferecido pela prefeitura. Foi a gente que lutou para que fizessem. Para poder dar máscara, a gente teve que comprar uma briga para poder as empresas dar 2 máscaras de pano naquela época. O trabalhador lavava uma e para usar no dia seguinte. Para poder fazer um isolamento ali do motorista, nós temos que fazer uma luta grande para poder isolar o banco do cobrador. O próprio sindicato teve que fazer para fazer teste nos terminais. Foi uma luta lá todo dia com o secretário da época, brigando para poder ele fazer os testes nos terminais. Então foi muita coisa naquele momento, né? A desinfectação dos ônibus nas garagens foi luta nossa. O cenário que vocês enfrentaram, né, Hélio, que a gente acompanhou de perto. E é sempre bom a gente amarrar todas essas informações, então o público de casa também vai conseguir acompanhar. Adelson, tem mais uma pergunta do estúdio pra gente. Por favor, Adelson. Hélio Ferreira, havendo a decretação da greve amanhã, vamos lá, os trâmites legais para que ela aconteça, porque a categoria ouvindo greve amanhã, aceitando a greve, confirmando a greve, ela não começa exatamente amanhã, não é isso? Que dia começa a greve? Segunda-feira, é isso? Não, Delson, não temos nada definido, você tá... Infelizmente, vou ficar te devendo essa, não posso te antecipar nada que não está definido e que seja da minha cabeça. Como eu lhe falei, isso tem um corpo diretivo, tem uma categoria, tem um conselho, tem uma diretoria. Então, nada, não posso se antecipar, eu não posso me antecipar aos fatos, da gente vai discutir após a reunião. Mas não se preocupe, vai ser divulgado, né? Todo mundo vai saber, a imprensa vai estar divulgando. Temos o rito da greve, temos as questões jurídicas de prazo, de cumprimento, a gente está bem atento a isso. É isso, a gente, mais uma vez, vou dizer a você, se acontecer a greve, que é o que eu estou visualizando nesse momento, não é por vontade nossa, é por intransigência dos patrões que não quer chegar, né, a um entendimento de oferecer aquilo que os trabalhadores merecem e de corrigir os problemas que tem do dia a dia, principalmente essas cartas horárias de excesso de hora extra. É isso, Adelson. Volto com você e estou aqui à disposição para mais informações. Pronto, então vamos fazer o seguinte, né? Hélio Ferreira, ele vai continuar aí com a gente, né? A Bahia inteira tem interesse nessa notícia, né? Amanhã, 10 horas da manhã, essa reunião vai ser a reunião chave, certamente, né? Nós vamos trazer todos os detalhes amanhã, aqui no Balanço Geral, às 10 para o meio-dia com o Zé Eduardo, depois com o Smetak às 2 da tarde, e a gente segue com Cidade Alerta Bahia já com essa informação, provavelmente, né? Se greve ou não da categoria, né? O que é que pensa a população nesse momento, né? Então já Nayara Oliveira vai conversar aí com o povo, com o grande público, né? Aí na estação Acesso Norte, a gente está vendo a movimentação aí do público. Já então, segura aí, Hélio, olha o recado.